Sem mais delongas, vamos começar. Sejam todos vocês muito bem-vindos. É um prazer, uma honra e uma responsabilidade ter todos vocês aqui. Eu reputei adequado que a nossa conversa fosse pelo Zoom, porque eu acho que isso dá uma maior proximidade mesmo, e eu queria ter esse contato direto, pessoal, com vocês. Meus parabéns pela aprovação no concurso do concurso do Enan, né, na prova do Enan. Já estou me antecipando e parabenizando vocês pela aprovação no concurso da magistratura, mas é porque eu vejo um como consequência do outro. Um dia eu recebi um e-mail que ficou marcado na minha vida. E esse e-mail foi o seguinte: eu estava na última fase do concurso da magistratura do DF e eu havia ido para a prova oral. Eram 4 dias de prova oral: quinta, sexta, sábado e domingo. Como minha letra era S, eu fiquei para domingo. Era o último dia da prova oral. E no concurso da magistratura, você tem o sorteio do ponto 24 horas antes, você comparece ao local. Eles fazem um sorteio do ponto, salvo engano, o meu ponto foi 23. E aí você tem 24 horas para estudar o ponto 23 de cada matéria do edital, porque vai ser arguído sobre isso no dia seguinte. Bom, lá fomos nós para o dia seguinte estudar. É um dia que você estuda 14 horas. E eu estou te dizendo que você estuda 14 horas. Você está diante de uma prova oral no dia seguinte. Você fala, meu, eu vou dormir para que eu sair da prova. Você não consegue dormir antes de sair da prova. Você dorme umas 3, 4 horas, 5 horas no máximo. Porque você fica estudando, aí você muda de matéria, as pessoas dividem material, e aí a gente se organizou entre os aprovados para cada um ficar responsável por um tópico e do edital antes do sorteio, então a gente já tinha materiais para cada um dos tópicos e você vai assim para a prova. Eu fiz a prova no domingo, em Brasília, e eu morava em Anápolis, que fica a 1h30 de Brasília, mais ou menos. Eu me recordo que eu fiz a prova mais ou menos 2 da tarde, você começava cedo a prova, mas você não podia sair. Uma vez que começasse a prova, você ficava numa sala, que a gente chamava de sala do confinamento, e você fica lá dentro, sem acesso a celular, sem nada, para você não saber o que foi arguído e pesquisar o que foi arguído, não tem nada. Então vai um por vez e você fica lá dentro, né? Gente, eu entrei e a gente ficou lá dentro, tinha um lanche, e isso fica, gente, se eu comer demais também, se eu beber demais, na hora da prova, eu vou ficar lá 1 hora sendo arguído, imagina, você quer ir ao banheiro e não pode ir ao banheiro, então você fica lá e você vai conversando com as pessoas, enfim. Eu me recordo de que eu saí da prova umas 2 e pouco e fui para Nápoles, voltei para Nápoles. E eu não sabia quem havia sido aprovado ou não. Meu concurso tinha 23 pessoas na prova oral. A última pessoa a fazer a prova oral foi o Rodrigo, que hoje é juiz do TJ. E o Rodrigo, antes não tinha WhatsApp. Eu passei em 2013, viu, gente? Parece que tinha, mas as pessoas não usavam. Era por e-mail, você tinha um grupo no e-mail, né? Uma corrente no e-mail, rodava e-mail. E aí, eu estou em casa. 7 horas da noite, chega o seguinte e-mail: prezados magistrados, acabo de sair da nossa prova oral. A comissão do concurso, como eu era o último, pediu que eu aguardasse, porque eles publicariam os resultados ali. E eles me autorizaram a dizer que todos nós fomos aprovados. Sejam, sejamos todos nós muito bem-vindos
a magistratura. Aquela foi a primeira vez que eu fui chamado de juiz, de magistrado. E a primeira vez você não esquece, porque aquilo parecia irreal. Parece tão distante e de repente você vai passando de uma fase para outra e todas as fases acabam e você vai tomar posse e acabou. Você passa na primeira fase e quando eu passei na primeira fase, eu fui fazer a segunda fase em Brasília. É, antes eu vim, fiz a primeira fase, voltei para Anápolis, eu era delegado de polícia lá, continuei estudando. Na segunda fase, eu era delegado plantonista, então eu fazia um plantão de 24 horas e tinha uma folga de 72. Eu me mudei para Brasília para fazer um curso de segunda fase específico para o TJDFT, um curso que era presencial. E eu fui fazer o curso e quando eu cheguei e comecei a conversar com as pessoas, eu olhei para mim e falei, meu Deus do céu, eu não sei nada, eu não sei nem como é que eu passei. E eu tinha feito 80 pontos, eu era o segundo lugar do concurso, mas as pessoas falavam sobre o artigo tal, letra tal, e eu não tinha esse costume, eu não tinha sequer o costume de ler a letra da lei. Eu lia os livros e resolvia exercícios. Eu assistia a aulas específicas, eh, sobre matérias específicas. Eu já tinha feito cursos de videoaulas, mas naquele momento era assim. E, de repente, eu vi muita gente e eu falei: "Gente, eu não sei como é que eu passei". Na primeira fase foi, vamos ver se eu dou sorte na segunda fase. Veio a segunda fase, eu passei. À época, as sentenças não aconteciam no mesmo fim de semana, hoje em dia acontece. Depois convocaram para a sentença. Aí você fala: "Nossa, tô ficando cada vez mais próximo, porque se eu passar da sentença é prova oral". Veio o resultado da sentença. Eu tinha tirado 9,88 na sentença penal e 5,1 na sentença civil. 5,3 ou 5,1? 5,1, 5,3. Era muito distante. Quem faz concurso sabe, numa prova discursiva que você precisa fazer 6, você fez 5,3, 5,4, acabou o exame. Não tem, você faz 5,9 e você recorre na esperança de descer um décimo e você passa. Mas 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, meu Deus do céu. É, eu tinha sido reprovado na sentença civil. E eu fui para. Tinha que recorrer. Perguntei à época para Carla Patrícia se valia ir para Marília, se valia a pena recorrer. E elas disseram: tem que recorrer, tem que recorrer. As pessoas vão te dando esperança, né? Aí eu falei: então vou recorrer. Fui a Brasília, peguei minha prova e peguei o espelho da sentença civil. No espelho, em dano moral, eu tinha recebido 0 e valia 1. Um ponto inteiro. Mas por que que eu tinha recebido 0? Porque eu não tinha tratado do tema. Falei, não, mas eu tratei do tema. O que aconteceu? Você fazia a prova em folha de papel ao maço. Então você escreve, vira e escreve de cá. O examinador corrigiu essa página. Quando passou para a próxima, ele foi para outra folha e pulou as costas. E nas costas eu falava sobre o dano moral que tinha sido pedido. E como eu acho que eu julguei improcedente o pedido relativo ao dano moral, não constava do dispositivo. Constava só julgo parcialmente procedente para condenar em alguma coisa, mas não relativo ao dano moral. Ele tinha pulado. Eu vou lá, preencho tudo, digo, olha, primeiro eu fiz
um discurso com um recurso, primeiro, com uma linguagem até agressiva. Era assim: basta ver a página tal, está lá. Aí eu mostrei para elas, ela falou assim: Summer, vamos lá, pelo amor de Deus, né? Você pode ser objetivo, tá lá, mas vamos ser mais delicado nas palavras. Elas tinham razão. Eu tenho que tomar muito cuidado com oratória escrita, porque como eu ministro aula sobre isso, eu leio, eu consigo ser muito forte na colocação e às vezes eu passo do ponto. Aí eu mudei e eu fui lá e fiz um discurso, fiz o mesmo recurso, mas com uma linguagem mais polida, mais humilde até. E, e depois disso eu orava, né, para Deus fazer um milagre e mudar a minha situação. Estava o meu status lá, você entrava no resultado provisório, status reprovado, né? A minha oração é para Deus mudar o meu status de reprovado para aprovado. Então eu continuei estudando normalmente. E quando você reprova numa prova de sentença, você pensa, meu Deus, eu vou voltar a estaca zero. Esperar a publicação de um edital. São 3 meses para a primeira fase. Depois, segunda fase. Depois, sentença. É mais 1 ano e meio, 1 ano pelo menos, estudando para chegar nesse mesmo lugar. Nossa, mas eu continuei estudando, porque afinal de contas ainda não tem opção. É igual o Enem. Se eu estivesse estudando para concurso e houvesse o Enem, eu ia fazer o quê? Eu acho incabível, mas eu ia prestar o Enem. Estava em Goiânia, estudando. De repente, publicado um edital. Publicado edital, não. Sai o resultado. Você fica atualizando no site? Atualizando. De 5,3, o 1 do dano moral, ele me deu 0,8. Eu pulei para 6,1. De reprovado para aprovado. Isso era sexta-noite. Vocês não estão entendendo a minha alegria numa sexta-noite. Porque é como se eu estivesse morto e tivesse revivido. Essa é a sensação. Você experimenta uma ressurreição no certame. Eu, na prova oral, tive que impetrar um mandato de segurança porque eu não tinha 3 anos de atividade jurídica. Eu comprovei na posse. A minha liminar foi indeferida. Eu estava fora do concurso. A gente interpôs agravo regimental. E a gente só pediu à relatora, desembargadora Carmelita, que pautasse o agravo na próxima sessão, porque senão ia perder o objeto. A prova começava na quinta, a próxima sessão era na terça. A gente chega na sessão na terça-feira e ela não tinha levado o recurso. Não estava lá na pauta do dia. Meu Deus do céu, e conversa com a secretária, e conversa com a secretária da sessão, e ela liga, não, mas não vai, mas a gente falou, o meu advogado foi lá, voltou, falou, não, mas a desembargadora me prometeu que traria tal. Olha, doutor, a gente vai ligar no gabinete, mas não está pautado, esse processo não vai ser julgado hoje. Mas ela falou, né, ligar no gabinete. Depois de idas e vindas, vem a secretária. Doutor, é o seguinte, a desembargadora não pautou porque ela, é, no agravo regimental, ela reviu sua própria decisão e concedeu a liminar. Então, ele vai para a prova. Meu Deus do céu. Isso era terça, quinta começava. Aí fui para a prova no domingo e depois foi uma novela, o julga mandado de segurança, a AGU recorre ao Supremo e 3 anos e meio depois o Supremo julga, volta para o tribunal mantém a decisão, vai transitar em julgado esse negócio 3 anos e meio depois, quase 4 anos depois. Essa é a minha história. Essa introdução que eu faço a você é para você entender que eu chorei na reprovação de sentença, que eu chorei quando a minha inscrição definitiva foi indeferida, porque eu não tinha os 3 anos de prática, porque que eu chorei quando a minha liminar foi indeferida. Eu chorei quando o Supremo, em sede de repercussão geral, decidiu que os 3 anos de prática jurídica deveriam ser comprovados na data da inscrição e não da posse. E em vários outros momentos.
Você não passa por um concurso dessa natureza sem emoção. Você não passa sem sacrifício, sem choro, sem questionar a sua capacidade, sem questionar o seu potencial, sem se questionar, sem pensar: será que isso é para mim? Será que eu dou conta? Será que eu tenho competência para isso tudo? E dependendo da sua história, esses questionamentos têm um peso muito grande, porque talvez você não tenha sido um bom aluno a vida inteira. Você foi aquele sujeito arrastado, passou de recuperação, que fez faculdade de Direito numa universidade ou numa faculdade particular muito recente, da sua cidade, no interior, etc. O ponto é, os dados não corroboram esse juízo depreciativo que nós fazemos de nós mesmos. Há excepcionais juízes que se formaram em faculdades super recentes e nada tradicionais, porque a faculdade de Direito é um convite a você se tornar um autodidata. Então, se você não se virar, você vai sair de lá sem saber nada, você vai ter que estudar sozinho mesmo. Você pode estar fazendo qualquer faculdade assim. Eu fiz Universidade Federal e é a mesma coisa, poderia sair da faculdade sem saber nada. A verdade é que em um ano de cursinho você aprende mais do que em 5 anos de faculdade, tanto do ponto de vista da quantidade da matéria quanto da profundidade. E a verdade é que as pessoas que passam não são geniais. As pessoas que passam são pessoas normais, empenhadas, disciplinadas e que foram reprovadas várias vezes antes desta aprovação. Uma vez eu conversava com Pedro Felipe, que é meu contemporâneo de magistratura. Ele entrou um ano antes, mas como juiz federal do TRF1. Ele é um ano mais velho do que eu, mas ele já é desembargador do TRF6. Ele é um ponto fora da curva. Esse é um ponto fora da curva. Mas ele me dizia o seguinte: quando você olha para um concurso em que 50 pessoas são aprovadas, uma pode ser genial. Agora, as outras 49 não são. Estatisticamente não é possível. Onde é que a gente vai arrumar tanto gênio para passar assim, gente? Se existissem tantos gênios assim, esse país seria um prêmio Nobel atrás de outro prêmio Nobel. Como é que a gente vai produzir 50 gênios a cada concurso da magistratura? Não dá, não existem. Então, a verdade é que são pessoas normais. Quando foi publicado o Enan, essa iniciativa do ministro Barroso, já fiz todas as minhas críticas, esse não é o objeto do nosso encontro de hoje, eu disse: gente, o que vai acontecer? Vão ter, sei lá, 100 mil inscritos, 70 mil inscritos, vão passar 5%, vão ter 5 mil pessoas aprovadas, porque tem que acertar 70%, e a gente vai ter um oceano azul da magistratura. E aí eu já vou explicar por quê. Se inscreveram 38 mil, 37, passaram 6 mil e pouco, passaram 20%. Eles tiraram um pouco o pé do nível de dificuldade. Não é que tenha sido fácil, não foi fácil, mas foi menos difícil do que uma prova de primeira fase comum de magistratura estadual, federal, TRT. E 20% das pessoas passaram. A partir de agora, nós temos 6 mil, 7 mil candidatos. E nós estamos diante de potenciais 14 concursos da magistratura. Isso não é pouca coisa. Isso é um universo de concursos da magistratura. Porque vocês devem se recordar
Desde o momento em que o CNJ disse que haveria um exame nacional da magistratura, o Conselho Nacional de Justiça proibiu a publicação de edital pelos tribunais. Tribunais de Justiça, tribunais regionais federais, ficaram suspensos e reprovados. E havia vários concursos que estavam assim, vai sair. Semana que vem, vai sair. Na próxima semana, vai sair. E pararam. E a gente está parado há 6 meses ou mais. A gente está parado pelo menos desde novembro, outubro. Então a gente tem outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. A gente já tem 8 meses represados. Vocês vão ter 6 meses, só vocês, sem outros candidatos. Então, são mais ou menos 14 meses com só 6 mil pessoas, 7 mil pessoas que podem prestar o concurso da magistratura no Brasil. E você imagine que um concurso como o Tribunal de Justiça de São Paulo trazia 20 mil pessoas. Agora, se todos os aprovados prestarem TJ São Paulo, você vai ter 7 mil. Mas é claro que não vão ser todos. Por quê? Porque porque as pessoas têm diferentes predileções e diferentes limitações. Vai abrir Tribunal de Justiça do Tocantins. Esse é um dos editais previstos. Tocantins. O cara vai dizer, eu não vou prestar, eu não quero morar no Tocantins. Às vezes a pessoa não tem condições financeiras para ir. Passagem está caríssima. Ela mora em Santa Catarina. Para viajar para Tocantins é caro, é difícil. Não vai, não vai, não vai. Quantas pessoas vão prestar o concurso? Acho que no primeiro que abrir, TJDFT, mais gente do que se espera. Sei lá, 4 mil pessoas devem fazer TJDFT? Sim. Mas Tocantins, 2 mil pessoas. Talvez mais, talvez menos. Gente, você vai ter uns 14 concursos, eu vou falar sobre eles já, com um número de candidatos muito menor. Mas um número de candidatos suficiente para fazer com que os aprovados para a segunda fase sejam superiores a 300. Porque geralmente os editais dizem assim: se houver menos de 1.500 inscritos, 200 passam para a segunda fase. Se houver mais de 1.500 inscritos, 300 passam para a segunda fase. E aqueles que estiverem empatados na posição 300 avançam todos. Então, geralmente, tem uns 350, 360 que passam para a próxima fase. A gente vai ter mais de 1.500 inscritos em regra, vão passar mais de 300 pessoas. Só que o número de pessoas prestando é muito menor. Aí você vai dizer para mim, Samir, mas as pessoas que passaram são muito bem preparadas. Não necessariamente. Elas sabem bem das matérias que foram cobradas no Enem. Existem diversas matérias que estão fora da prova do Enem e que vão ser determinantes para a aprovação. Pensar em magistratura estadual, ECA, eleitoral, ambiental, consumidor, processo penal de verdade. Então, você tem várias matérias que vão definir ali quem vai ser aprovado e quem vai ser reprovado. A gente está diante de uma situação em que você tem uma gigantesca oportunidade na sua frente. Ainda, muitas pessoas tiram o pé. O cara se sente confortável com a aprovação no Enem e fala, não, agora eu tenho 4 anos para passar na magistratura. São 2, prorrogáveis por mais 2, mas a prorrogação é automática, vão ser 4. O cara dá uma acalmada. E aí? E aí que, quando esse cara dá uma acalmada, esse cara não vai estudar bem. Então, o que eu quero dizer a você, o jogo começou do zero.
A partir de agora, está zerado o jogo. As pessoas que vão prestar esse concurso são como quaisquer outras pessoas. Você vai ter oportunidades e elas são as seguintes. Primeiro, TJDFT, Banca Sebrasp, que está aí, está na boca. Eu não sei que dia vai ser publicado o edital. Mas este me parece o primeiro concurso a sair. Vem o TJDFT. O desembargador já falou, o presidente já falou, prioridade, um concurso. Tribunal de Justiça do Tocantins, segundo concurso. Já tem autorização para abertura, a comissão foi designada em março. Tribunal de Justiça de Pernambuco, foi formada a comissão em março. Tem uma previsão, inclusive, de 100 vagas em Pernambuco. Tribunal de Justiça do Pará, quarto concurso. Tribunal Regional Federal da Segunda Região, quinto concurso. Comissão formada, ainda falta definir a banca examinadora. Tribunal de Justiça do Ceará, esse já estava próximo de ter o edital publicado, quando foi publicada a resolução do ENAM, que criava o ENAM e proibia a publicação do edital. 6. Tribunal de Justiça de Sergipe, 7. Tribunal de Justiça do Mato Grosso, 8. Tribunal de Justiça da Bahia, 9. Tribunal de Justiça do Piauí, 10. Tribunal Regional Federal da Quinta Região, 11. Tribunal de Justiça de Roraima, 12. Tribunal de Justiça de Sergipe, 13. Não sei se eu já tinha falado de Sergipe, mas eu já tinha falado de Sergipe, então 12. Corrijo. Tribunal de Justiça do Amazonas, 13. Estava contando com Sergipe 2 vezes, por isso 14, mas são 13. Gente, 13 concursos. Samber, você acha que os 13 vão ser publicados nos próximos 6 meses? Não. Mas eu acho que a gente vai ter 5 nos próximos 6 meses. Por quê? Porque em um ano, a gente tem 5 concursos da magistratura. Mais ou menos isso. Como a gente já perdeu 11 meses, 8 meses de concurso represado, eles vão ser publicados todos de uma vez. Então, a gente vai ter em 6 meses o que nós teríamos em um ano. Então, eu acho que em 6 meses nós vamos ter 5 concursos da magistratura. E aí, eu penso que nos próximos 12 meses, aí a gente deve ter uns 8 concursos da magistratura. É uma grande, grande, grande oportunidade. O que eu faria no lugar de vocês? Primeiro, eu resolveria uma prova. Pegaria o último concurso da magistratura e resolveria uma prova. Deixa eu só pedir aqui só um segundo. Só um segundo, tá? Eu pegaria uma prova e resolveria a prova. Isso é super importante para você fazer um diagnóstico, que é assim: se o concurso fosse hoje, quantos pontos eu faria e qual foi o ponto de corte? Muita gente pergunta para mim, Summer, mas você acha que o ponto de, se eu fiz 70, eu tenho chance? Não sei. Porque não interessa se você fez 70, 65, 62, interessa a sua distância para o ponto de corte. Se o ponto de corte foi 67 e você fez 65, você está na briga. Se o ponto de corte foi 85, porque foi uma prova mais fácil, e você fez 65, você tem muito a melhorar. Você tem 20 pontos para ganhar aí. Então, o que interessa não é o ponto a pontuação que você alcançou, mas a distância entre esta pontuação e o ponto de corte. Eu veria isso.
Fiz a prova, analisei. Aí eu faço uma análise por matéria. Por exemplo, vamos supor que o ponto de corte de um determinado concurso tenha sido 70. Eu resolvi prova e eu fiz 65. Ou seja, se fosse hoje eu estaria reprovado. Mas agora eu vou fazer um raio-x por disciplina. Em toda disciplina que o meu desempenho tiver sido pior do que 70%, significa que aquela disciplina é responsável pela minha reprovação. Então, eu fiz 8 de 10 em constitucional. Constitucional, me aprovaria. Mas eu fiz 5 de 10 em penal. Penal, me reprovaria. Eu fiz 6 de 10 em civil. Civil, me reprovaria. Eu fiz 9 de 10 em administrativo. Administrativo, me aprovaria. Aí eu começo a fazer por matérias para saber quais matérias são responsáveis pela minha reprovação. Aí, meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Você não tem tempo a perder a partir de agora. Eu vou ser muito sincero com você. Você não tem tempo a perder a partir de agora. Qual é a minha sugestão? Eu vou ser muito honesto com você. Você pode adotar outra fonte, não tem problema algum. Eu pegaria a coleção de e-books do CBUs, mas você pode adotar sinopses, como você quiser. É porque o seu tamanho da coleção. Essa coleção vai ter mais ou menos 5.000 páginas. Eu dividiria essas 5.000 páginas em, no máximo, 4 meses. Ou seja, 5.000 páginas em 16 semanas. Quanto que dá 5.000 por 16? Alguém tem uma calculadora aí para comentar aqui e me informar? Mas eu acho que eu consigo fazer aqui no meu. 5.000 dividido por 16, dividido por 16 são 312 páginas, né? Dividido por 6, 52. O que significa dizer que você teria que estudar, que ler 50 páginas por dia, 50 páginas por dia para ser, para concluir a coleção de e-books em 4 meses. Gente, quem vai passar? A pessoa que tem um bom domínio de todas as matérias. Em 4 meses, você consegue fazer esse estudo integral por meio de sinopses. Não é hora de você adotar livros grandes. Ah, mas o ideal. Meu amigo, o ideal seria que você tivesse lido 2 doutrinas por matéria na faculdade. O ideal seria que o concurso da magistratura fosse muito diferente do que é. Mas a gente tem que ficar com o real. Para lembrar Machado de Assis, a realidade tem pelo menos a vantagem de existir. A gente precisa trabalhar com o que existe. Então eu faria isso. Além disso, o que eu faria? Eu faria 20 exercícios por dia. Faz isso de segunda a sexta. Ou seja, 100 exercícios por semana. 100 exercícios por semana. Por que que eu faria 100 exercícios por semana? Porque fazendo 100 exercícios por semana, eu consigo fazer o equivalente a uma prova por semana. Ok? Ok. Então você vai fazer o equivalente a uma prova por semana e você vai conseguir, então, ao longo de 16 semanas, ter feito o equivalente a 16 provas da magistratura. Vamos supor que o primeiro edital, seja publicado daqui a um mês e que eles marquem essa prova daqui a 3 meses. Se você começar a estudar agora, quando chegar a data da prova, você vai ter estudado tudo e feito as 16 provas. Essa vai ser a 17ª. Você sabe quem vai ter feito como você? Pouquíssima gente. Porque essa é a vantagem de você morar no Brasil. Aqui nós temos uma cultura da indisciplina. Se isso aqui fosse o Japão, seria muito mais difícil ser aprovado.
Por quê? Porque todo mundo é super disciplinado. Aqui a pessoa estuda um dia, não estuda outro, muda de ideia. Ah, eu vou prestar outro concurso. Então, não, agora eu vou empreender. A pessoa tem maior dificuldade, o foco é cultural. Na escola você estudava um dia antes e dava certo. Agora as pessoas pedem para você estudar um ano antes. Então, se você tiver essa disciplina, vai chegar ao concurso e você vai passar. Não é você pode passar, você vai passar, porque a oportunidade é gigantesca, o número de candidatos é menor e você já mostrou ter potencial ao ser aprovado no Enem. Você já está aprovado e aprovado. Agora é fazer a sua parte. Summer, tudo bem. O que que acontece? Eu tenho uma dificuldade maior em constitucional. Eu tenho uma dificuldade maior em empresarial. Nessa matéria, eu precisaria assistir aulas. Aí eu concordo com você. Deixa eu te explicar a importância de uma aula regular, um curso regular. É assim. Imagine que agora fosse cobrado direito aeronáutico na prova do concurso. Você nunca estudou direito aeronáutico. Se eu te der um livro de direito aeronáutico para você ler, você vai ler e fala assim: meu Deus do céu, que negócio chato, difícil de compreender, é muito técnico, não dá. Beleza. Mas se eu fizer você assistir a uma aula, um professor ministrando uma aula de direito aeronáutico, o sujeito é super didático, ele é carismático, ele é engraçado, você passa a gostar da matéria e a entender a matéria. Aí, quando você for ler o livro, você já compreende plenamente o que está lá. Então, as aulas de um curso regular, as aulas de um curso completo de uma determinada disciplina, elas são fundamentais para você dominar aquela disciplina. Eu digo que as aulas num curso intensivo, acho que tem um pessoal que está compartilhando tela, mas eu não quero que ninguém compartilhe tela. Se alguém puder, aí. As aulas de um curso regular, elas são aulas que. Aí, deixa eu só. Eu vou tirar isso daqui. Ah, ok. As aulas de um curso regular são super importantes para você a dominar aquela matéria. Eu brinco que as aulas de um curso de reta final, elas vêm tapando buracos. Você precisa melhorar e ver os pontos mais importantes em civil, penal, processo civil, administrativo, empresarial, constitucional, consumidor, etc. Então você vai para a prova, você que estava fazendo 60, vai fazer 75 e passou. Mas quando você precisa recapear a pista, tem que ser as aulas de um curso regular. Que aí você vai passando por todas as matérias com a profundidade necessária para você matar aquilo ali. O que eu faria? Eu veria quais são as matérias responsáveis pela minha reprovação, os 4, 5 piores, e eu assistiria às aulas de um curso regular sobre essas disciplinas. Você pode fazer isso como se fosse um Netflix, não tem problema. Você pode fazer isso de manhã, você pode fazer isso no trânsito, enquanto você dirige. Você pode pegar um fim de semana e falar, gente, eu vou maratonar. É bem cansativo você fazer isso no fim de semana. Mas você pode fazer de uma forma diferente. Por quê? Porque isso vai fazer você recapear uma pista de uma matéria. Aí, meu amigo, não há erro. Você vai recapear a pista dessa matéria e simplesmente você vai conseguir estar lá, presente, aprovado. Naquela disciplina que você fazia 3 de 10, você vai passar a fazer 8 de 10. Então, eu faria leitura integral dos e-books durante 4 meses. 20 questões por dia. Se você não conseguir fazer 20 por dia, de segunda a sexta, 100 por semana, faça 50 na semana, 10 por dia, que já vai dar. Vão ser 8 provas que você vai fazer em 4 meses. Assistiria às aulas de um curso completo, regular, voltados para as disciplinas em que teria maior dificuldade. E aí, sendo honesto, você pode fazer como você pode não fazer. Publicado um edital, eu faria um curso de reta final. Eu vou ser muito sincero com vocês. Eu gravei um manifesto outro dia, aqui do CPIURES,
em que eu disse o seguinte: acabou esse negócio de o professor gravar uma aula e o aluno ir para a aula, assistir a aula no reta final e ficar em dúvida se a aula foi feita para aquele concurso, se é uma aula genérica, se é uma aula aproveitada, se a aula está atualizada. Falei, acabou esse negócio aqui. Acabou, não quero isso. A partir de agora, professor, a gente vai fazer como a gente fez no Enem, porque foi uma experiência muito bem sucedida. O professor vai receber a camiseta do concurso e ele é obrigado a gravar a aula usando a camiseta do concurso. Então vai ter TJDFT, você vai ver um professor escrito TJDFT. Ah, Samer, mas cai controle de constitucionalidade no TJDFT e cai controle de constitucionalidade no TJ Ceará. Não interessa. Eu quero duas aulas diferentes. Uma para o TJDFT, você vai citar a última prova do TJDFT, você vai falar alguma coisa sobre o Sebrasp, outra para o TJ Ceará. Por quê? Porque eu quero que o aluno que está assistindo, ele tenha segurança. Isso é fundamental para o cara estudar em paz. Ele fala, cara, essa aula foi gravada agora. E eu falei, quando a gente for usar um bloco, que, por exemplo, essa disciplina tem que ser um bloco que a gente vai destacar. Este é um bloco autônomo que traz completamente esta matéria em razão da análise das provas que a gente fez anteriores. E aí, este aluno vai saber. Não, eles fizeram um bloco à parte, que é a disciplina completa daquela matéria, daquele tópico. Por exemplo, um bloco completo de controle de constitucionalidade. Mas não vai ter confusão. Em regra, o professor vai estar de camiseta do concurso, como foi para o Enem. A gente lançou para o Enem 2. Vocês não estão mais nessa vibe de Enem 2. Mas eu falei para coloca dois aqui. Não pode usar nem a do Enem 1. Para não ter gente que falando assim, não, mas essa aula eu vi no Enem 1. Porque vai ter gente que você coloca Enem 2 e o cara manda um e-mail falando, não, mas essa aula tava. Não, não é que a aula estava no Enem 1. Não tem como, porque você está vendo dois aqui escrito. É porque era o mesmo tema. Então a gente vai fazer dessa forma para ajudar o aluno. A partir de agora, é uma decisão sua. Sua, sua, sua. Eu faria deste modo. Bom, o que a gente fez para viabilizar isso para vocês? Um curso regular custa R$ 1.290. Um curso regular. Um curso, desculpa, intensivo, um curso de reta final. Vocês teriam aí que fazer 4 pelo menos vocês fariam uns 4 no próximo, durante um ano, que vocês vão prestar. Isso daria R$ 5.000 por baixo. R$ 5.000 por baixo. Fora, vamos supor, vão ter 8 concursos, você não vai fazer 8 retas finais, você vai fazer as 8 semanas de revisão pré-prova, que como a gente fez de Enem, que foi muito boa, você ia gastar uns R$ 6.000 com a gente. Eu falei, gente, se a gente cobrar R$ 6.000 das pessoas, as pessoas não têm a menor condição de pagar R$ 6.000. Fora disciplina isolada que o aluno tem que ter, para suprir eventuais defeitos estruturais, que ele tem falhas estruturais. Quando você foi para a faculdade, professor de empresarial não dava aula, fingia. Eu tinha um professor que toda a aula dele, eu começava a anotar, dava um parágrafo. Ele ensinava uma coisa, que era um parágrafo, e ele passava o resto da aula repetindo, 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 repetindo o parágrafo. O que a gente decidiu nos superiores, então? Primeiro, os cursos de reta final, o professor vai ter que gravar com a camiseta do concurso para o aluno ter certeza. A gente vai disponibilizar para o aluno a coleção completa dos e-books de magistratura, mas a gente vai disponibilizar um roteiro voltado para aquele concurso específico, segundo a análise das provas anteriores, se o aluno quiser ler apenas os pontos principais. Que aí, a depender do desespero, saiu a prova é daqui a um mês, você tem que revisar só. Você já estudou o e-book todo, você leu nesses 4 meses. A prova é daqui a um mês. Aí, você vai lá e lê apenas os pontos destacados por nós. Os nossos simulados, daqui para frente, eu quero de provas anteriores. Antes, a gente fazia autorais. E a gente tem os autorais, a gente tem o nosso banco de questões, vocês vão ter acesso ao banco de questões, tem 20.000 questões dos CPIs lá. Todas comentadas, vocês vão ter acesso a eles, podem fazer por eles.
Mas no reta final, eu não quero mais questão autoral. Por quê? Porque o aluno, ele tinha um problema. Ele falava assim, não, mas essa questão não está parecendo a questão da FGV. E aí ele falava, gente, mas não está. Eu falei, não, gente, vamos fazer como no Enem. A gente pegou as questões da GV e comentou. E aí elas se repetiram, porque o examinador se repete, ele muda alguma coisa na questão, mas o tema é o mesmo, o estilo é o mesmo. Então, a gente vai ter 10 simulados, mais ou menos, por reta final, todos de provas anteriores daquela banca, salvo se a banca não tiver mais questões, e comentados. Comentados. E aí, o que que a gente vai ter? Central de dúvidas à disposição do aluno, aulas específicas gravadas, para aquele concurso, coleção completa dos e-books dos superiores, só a coleção completa, acho que são uns R$ 800, semana de revisão, com as aulas de revisão, os simulados, vademecum específico para a magistratura estadual e magistratura federal e do trabalho, à medida que for sendo lançado concurso, vademecum específico. A gente fez um vademecum, vocês não estão entendendo, ficou espetacular para o aluno ler com esse vademecum. E a gente vai ter o roteiro da leitura para que o aluno possa ir lendo esse vademecum. Agora você vai me dizer, tá, Summer, e quanto é que é essa brincadeira? Agora a gente vai para a melhor parte, que é a parte que a gente torna bastante acessível para vocês mesmos. A gente decidiu dar um passaporte para que você possa assistir a todos os retas finais, ter acesso aos e-books completos, e eles são sempre atualizados. Então, assim, em janeiro a gente lança o e-book de 2025. Então, você vai ter o e-book de 2024, R$ 800. E-book de 2025, R$ 800. Só esses dois seriam R$ 1.600. Mais os retos finais que você ia gastar aí, mais uns 4, 5 mil reais, você ia gastar uns R$ 6.000 com a gente. A gente deu um passaporte, construiu um passaporte que vai dar acesso a todos os nossos cursos de reta final que a gente lançar. E a gente vai lançar curso para todos os concursos da magistratura. Essa aula está sendo gravada. Então não tem. Vocês vão falar assim: o Samuel prometeu que ia sair um curso para cada concurso da magistratura que fosse publicado. Está prometido, está aqui online, estou falando que vai acontecer. Para todos. Todos. Você não necessariamente vai fazer todos, mas só de você ter acesso à semana de revisão, à análise das provas anteriores, aos simulados, você vai falar assim, gente, eu já estou estudando aqui, não vou perder o ritmo, eu vou fazer só os simulados do curso e tal. Isso vai te dar uma gama de possibilidades e de direcionamento fantásticos. E ainda, a gente fez uma condição especial. Então, desses 6.000, iam custar uns 6.000 e poucos reais. Falou, gente, R$ 6.000 não dá, tal. E aí a gente iria fazer por 3.994. Isso dividido em 12 vezes dá mais ou menos R$ 300 por mês. Eu falei, gente, 3.994 é muita coisa. Eu entendo que vale. E a gente no administrativo fazendo essa reunião. Mas a gente, vamos fazer o seguinte, pelo menos na primeira semana, vamos prestigiar quem nos prestigiar. Falei, vamos fazer duas condições. Esse 3.900 e pouco, quase R$ 4.000, você corta. Vamos fazer por 1.997, em 12 vezes sem juros. E quem se inscrever nas primeiras 72 horas, além de ter acesso a todos os cursos de reta final que a gente lançar para a magistratura, vai ter acesso ilimitado às nossas disciplinas isoladas. Então, o meu problema é direito constitucional, o meu problema é direito empresarial. Você vai poder assistir ao curso completo de constitucional, curso completo de empresarial, curso completo de civil. Então, você vai ter esse acesso completo. Mas, para isso, você precisa se inscrever agora. 12 vezes, isso eu não sei exatamente quanto que dá, mas deve dar uns R$ 155, R$ 160 por mês. E você ganha isso tudo que eu falei. 1 ano de acesso. Você vai ter 1 ano de acesso. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Aí o pessoal falou assim, Sauer,
Mas e se o cara quiser fazer 2 anos? Dá para ele fazer por 2 vezes, então, 1997 mais 1997? Falei, não. Vamos fazer o seguinte: 1997, 1 ano de acesso, passaporte reta final. Ele vai ter acesso a todas as retas finais e se ele se inscrever no lançamento, ele tem acesso ilimitado às disciplinas isoladas. Beleza. Agora, se ele quiser ter por 2 anos, você faz um adicional de R$ 1.000. Então fica 2.997. E aí ele tem 2 anos de acesso. O segundo ano fica pela metade do valor. Grosso modo é isso. São cursos voltados para a primeira fase. Para a primeira fase, para você passar na são passaporte de reta final. Tá bom? Então, Summer, e aí quando a gente passar, aí a gente sempre faz condições especiais para ex-alunos. A gente tem um curso de reta final que tem um de segunda fase, sem correção personalizada, que é super acessível, e a gente vai trabalhar com vocês. Podem confiar em nós, podem ficar tranquilos. Inclusive, eu fiz uma reunião hoje sobre os cursos de segunda fase com um juiz novo que vai nos ajudar aqui, porque eu quero que o nosso curso de segunda fase seja espetacular do início ao fim. Mas aqui é um passaporte reta final. Gente, não perca. Vou pedir para colocarem no chat e o QR Code aqui na tela, se puderem, um link para as pessoas se inscreverem. Se puderem colocar o QR Code ou se puderem colocar, por favor, no chat o link, eu agradeço, tá? De qualquer sorte, deixa eu ver se aí colocaram aqui. Eu vou ver se eu não sei se fixar o comentário. O Leonardo colocou aqui, tá, gente? Deixa eu ver se eu consigo fazer assim para vocês verem. Enviar para, acho que é todos, né? Aqui. Eu não sei fixar o comentário aqui, de qualquer sorte vocês estão vendo, eu acabei de comentar. Quem tem assinatura vitalícia do CPURES tem acesso a tudo. Aí não tem nem o que falar, tá? Só respondendo o pessoal que está da assinatura vitalícia. Mas o que eu gostaria que você fizesse, que você não perdesse essa oportunidade. Vocês estão no nosso grupo de WhatsApp, a gente vai mandar neste momento para o grupo de WhatsApp de vocês o link também. A gente vai mandar, a gente colocou aqui o, o link para vocês acessarem. E aí eu vou pedir para as pessoas terem esse cuidado. Deixa eu responder aqui. E aí eu vou pedir para o administrativo colocar o link está aqui, divulgar em todos os grupos de WhatsApp esse link para vocês se inscreverem agora no lançamento. Gente, esse seria o passo a passo que eu seguiria para que a gente continuasse, eu conseguisse ingressar nesse concurso, nesses próximos concursos, para a gente ser efetivamente aprovado. Não deixem de fazer, não deixem de aproveitar, e vocês vão perceber, daqui uma semana o valor, você vai assim, nossa, vai sair o edital da magistratura do DE, você vai estar tranquilo. E a gente já vai disponibilizar agora, amanhã, os e-books. Então, nos próximos dias, a gente vai disponibilizando os e-books para você já começar a estudar por eles. Lei seca, eu iria pelo nosso Vadmeco, e jurisprudência, eu destinaria 2 horas por semana no máximo. Você pode ter acesso ao nosso curso de informativos e questões, já fica desde já liberado aqui, ou você pode ler os informativos do STJ e do STF no site dos tribunais ou a versão resumida no site Dizer o Direito, tá? TJDFT é banca Sebrasp. Quem está no Mais 18, começou a fazer o Mais 18, pode seguir no Mais 18 e você pode ter acesso a esse passaporte da Vitalícia, né? Vai ter que comprar para você ir acessando os cursos intensivos à medida que eles forem publicados, tá bom? Tem aula de sentença?
Se você entrar agora, vai ter. Por quê? Porque nas aulas de sentença, a gente tem, nas disciplinas isoladas, a gente tem o curso de sentença. Então, você vai poder se preparar para sentenças lá no nosso curso de isoladas, ok? Francisco falou, eu tenho esse passaporte, ajudou muito. Que bom, Francisco. E aí a gente tem mais uma condição, que é a seguinte, mais uma condição. Às vezes você ficou por uma no Enem e você está aqui, caiu de paraquedas, tá? Uma pessoa que não tenha passado no Enem. Se você adquirir o passaporte, você ganha o curso do Enem também, tá? Às vezes teve gente que fala assim, mas eu não passei no Enem, eu queria o passaporte, então você ganha o passaporte também, tá? Vai ter direito ao bônus do valor do curso do Enem também? Não. Esse é você tem acesso ao passaporte de retas finais com todos os retas finais. Respondi sobre lei seca, todos os cursos de reta final que você vai ter acesso, né? Então, é muito diferente do Mais 18 de 2023. Os e-books servem para todas as fases do concurso? Todas as fases do concurso. Deixa eu ver aqui. O Mais 18 é um curso, gente, e esse passaporte para os cursos de reta final é outro passaporte. Não tem cashback nesse. Você faz a maior condição do mundo. Não, gente, quem está na vitalícia é uma outra situação, pode ficar despreocupado, tá bom? A gente disponibilizou, é isso. Acho que eu tirei as dúvidas. Se você está no mais 18, eu vou fazer uma condição aqui que eu nem combinei com o pessoal, tá? Mas se você está no mais 18, eu vou te dar o desconto do mais 18 2024, tá? 2024. Aí eu vou te dar o desconto de 997. Você vai pagar R$ 1.000. Pronto. Mas você tem que estar no mais 8 de 2024. Summer, eu não estou no mais 8 de 2024. Se eu comprar o passaporte, eu posso comprar o mais 8 de 2024 depois com desconto de R$ 1.000? Pode. Que aí fica extensível aos dois mundos. O cara está no mais 18 de 2024. Se quiser comprar o passaporte, entre em contato com cursos@cpurs.com.br e fala: eu sou aluno do mais 18 de 2024. O Summer disse que por ser aluno do mais 2024, eu vou ter R$ 997 de desconto. Beleza. Aluno não é, comprou o passaporte hoje, quer ter acesso a todos os retos finais, mas também quer ter acesso ao mais 18. Comprou reta final hoje, manda um e-mail amanhã para contato@cpurs.com.br e fala, olha, eu comprei o passaporte de retas finais, o Summer falou que quem comprasse teria desconto de R$ 1.000 no mais 18. Tá combinado isso, tá bom? Não existe assinatura vitalícia mais. A gente lançou uma vez na vida e pronto, a gente não lançou mais, é isso. Tá bom? O concurso que vai acontecer lá em Manaus, eles já marcaram a prova, né? Assim que sair a prova do Enem, antes do Enem 2, eles vão publicar o edital. Eu acredito que sim. Tá bom? Ah, o prazo é de 72 horas. Quem está no curso em PDF é outra coisa, é um passaporte de retas finais. Tá bom? Continua no curso em PDF e você pode comprar o passaporte de retas finais. Ok? TJDFT deve ser o primeiro edital a ser publicado. Pessoal, o link está aqui. Sanei as dúvidas de vocês. Quero agradecer a presença de vocês. Desejar uma boa noite. Qualquer dúvida, acionem as pessoas aí no WhatsApp. Não deixem de se inscrever. O link é muito simples, né? É cpiures.com.br/loja/passaporte. Então, cpiures.com.br/loja/passaporte. Mas os links estão dentro dos grupos aqui. E aí é hora de você estudar e se dedicar. Muito obrigado a todos vocês. Uma boa noite, um grande abraço e até mais, gente. Tchau, tchau. Obrigadão, viu?